A gente vê que tem muitas questões emblemáticas com relação a isso. As pessoas comentam muito, toda vez que vê um ciclista fazendo alguma coisa, vai pro Instagram, a pessoa filma, fala, ó, o que esse cara tá fazendo e descasca o ciclista. A gente percebe que isso é uma necessidade da gente conversar. Há um grande mito que os próprios ciclistas e os motoristas também têm, é que o ciclista ele está muito seguro em andar na faixa ou ciclofaixa, quando se tem uma ciclofaixa. Também vai entrar na questão das leis também. Eu vou deixar as leis aqui embaixo e eu vou deixar também para você a minha opinião com relação a isso. Se você não me conhece, meu nome é Ricardo Vitoriano, do blog C40+, ciclismo para quem já passou dos 40. Se você ainda não é inscrito, por favor, vá lá e se inscreva no canal, compartilhe e comente para a gente poder ver quais são os pontos de vista de cada um e a gente vê os argumentos. Acho que vai ser bem interessante. É fato que as pessoas acham que os ciclistas têm a obrigação de andar na faixa de pedestre. Depois eu vou dar meu ponto de vista e vocês vão entender o porquê que esse assunto é tão polêmico. Pedalando na ciclovia. Se você vai pedalar na ciclovia, você tem que usar a parte que cabe aos ciclistas. Porém, no Código de Trânsito não é especificado qual tipo de ciclista que tem que usar a ciclovia. E aí a gente consegue entender que isso também cabe uma interpretação. Você tem que usar a ciclovia quando você tem a opção de deixar o seu percurso mais seguro, você não correr tanto risco. É para isso que serve a ciclovia. Porém, o que a gente consegue entender é que a maior parte dos ciclistas, eles preferem usar uma ciclofaixa de boa qualidade. Nenhum ciclista, eu acredito, que você não vai usar uma ciclofaixa cheia de buracos, com poste no meio, em mau estado de conservação e com o que a gente muito vê aqui são cacos de vidro na ciclovia, podendo furar o pneu das nossas bicicletas. Isso é algo que a gente tem que ponderar, a gente tem que ver, nossa, tem uma ciclovia, mas eu não posso andar na ciclovia porque tem buraco, ou seja, não tem um mau estado de conservação. E tem um outro item também que eu vou falar lá no final, daqui a pouco vocês vão ver que isso é muito interessante. Pedalar no meio da pista. Por que eu me referi a pedalar no meio da pista? Se o ciclista ele andar no meio, na parte direita da faixa, o motorista ele pode querer passar com o carro na brecha que cabe e te colocar numa situação de risco. Tirar um fino, jogar no meio fio. Então é melhor que você ande um pouco para a esquerda da faixa. Onde? Da faixa, da sua faixa de rolagem. Se você está andando na faixa do acostamento, você anda um pouco para a esquerda, porque ali você anda na faixa em cima da via, vai andar mais para o meio, porque ali ele não vai ter a opção de passar perto de você. Mas se você andar na faixa, como é muito comum a gente ver os ciclistas andando exatamente na faixa do acostamento ali, na esquerda da faixa, o que acontece? O motorista do caminhão, do ônibus, da carreta, ele vai passar ali onde lhe cabe, tirando um cabelo de você. Então, isso aí a gente tem que cuidar com isso e saber que a gente é aconselhado a gente andar lá, mas não tanto, não colado no meio fio, não colado no teu limite. Porque se você está colado no seu limite, isso também faz parte de direção defensiva. Você vai acabar se colocando numa situação de risco. De moto, quando eu andava de moto, eu andei de moto uma época, as pessoas diziam que o motociclista tinha que andar na direita, mas você tem que andar na esquerda da faixa. Porque ali você não dá oportunidade para a pessoa te jogar no acostamento, passar, tirar uma fina em você. Entendeu? A sua segurança tem que estar em primeiro lugar. A maioria dos motoristas urbanos, eles também pensam nisso. Então, se você deixar uma brecha, ele vai passar. Por que você tem que andar um pouco para a esquerda? Porque você não deixar ele passar. Porque se você, por exemplo, acontece muito aqui, até tem um treino que eu mostro aqui, que eu faço de manhã cedo, o card vai estar aqui. Tem uma parte que a gente passa na avenida aqui, que é no litoral, a gente passa muito próximo dos carros.
Eu sempre olho para o retrovisor dos carros para ver se tem alguém dentro do carro. Se tiver, eu espero. Se não der para passar para o limite da faixa, eu espero. Porque o carro alguém pode abrir a porta. Uma criança pode abrir a porta. E isso eu digo porque minha filha já fez isso, já abriu a porta do meu carro e o cara passou de moto. Então... Isso é fato. Isso pode acontecer. O passageiro, ele não tem noção, ele não tem retrovisor, ele pode abrir. Então você tem que sair do raio de ação da porta do carro. Essa é uma grande sacada que você tem que ter e isso muita gente não faz. Passa tirando fino nos carros. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. É a vida de vocês. Tem gente esperando vocês em casa. Agora, saiba como fazer isso. Às vezes, um gesto de mão espalmada para trás, o motorista acaba entendendo e ele espera você. Mostrar para ele que você está vendo ele com um gesto de mão espalmada para trás, como ele espera aí, quieta aí, ele vai esperar. Eu digo porque eu faço isso. E já fizeram isso comigo. É impressionante. Não era nem para falar isso nesse vídeo, mas como é que as pessoas querem, no engarrafamento, apostar corrida, tanto com a moto, como com uma bicicleta, e ele estando de carro. Ora, você não está vendo que isso é uma coisa desproporcional? Eu já pesquisei em vários locais, algumas dúvidas com relação a isso. O que você faz quando você vem na estrada e um fluxo de carro está se formando atrás? Espere um local seguro. Sinalize que você vai entrar para a direita, porque pode algum apressadinho vir correndo e cortar pela direita, pelo acostamento e te pegar ali. Gente, é muito complexo. Você tem que saber o que você está fazendo. E aí você para a bicicleta e aguarda em um local seguro. E esse tipo de conduta, principalmente para quem anda sozinho. Quando você anda no pelotão, é mais fácil, né? Porque você é visto com mais... Eles estão vendo ali que tem uma quantidade de pessoas mais expressivas, roupas chamando a atenção, então cria um alerta natural. Mas quando você está só, é um problema a ser cuidado. Vou deixar os artigos aqui embaixo na descrição do vídeo, na íntegra. Aqui é apenas algum apanhado do que a gente já viu, as muitas questões que aparecem. E uma coisa que eu queria levantar aqui, era isso que eu queria falar para vocês. E para a galera da família C40+, que sempre fica para o final. Eu vou contar um caso de uma pessoa que eu conheço, talvez ele vai estar assistindo esse vídeo, e ele estava começando a pedalar naquela empolgação e tudo, e ele tem um local na nossa orla aqui que é muito cheia, tipo como se fosse uma praça de alimentação, e as pessoas gostam muito de comer, passear com os filhos ali final de semana, à tarde, tem comida, tem pula-pula, tem uma série de coisas que tem criança está lá. E passa uma ciclovia por dentro. Muito carro estacionado e tudo. Ele foi passando pela ciclovia mais rápido do que o que deveria. O que aconteceu? Uma criança se soltou do braço do pai e atravessou na frente da bicicleta dele. O que aconteceu? Ele, para proteger a criança, se jogou para um lado e a criança para o outro. E o pai da criança querendo tomar satisfação com ele. Foi embora para acertar. Moral da história. Tem outras questões aqui que eu posso passar um dia todo falando. E se a gente que anda numa velocidade um pouco maior do que os outros, o que é adulto, está andando num local como esse, onde há crianças que pedalam, você acha que o pai vai colocar a criança para andar na rua, na pista? Andar de bicicleta, para aprender a andar de bicicleta na ciclovia. Não é normal? Não é o correto? Aí vem um marmanjo, como eu já vi, bater de frente na ciclovia. Mas se é uma criança, você também não tem como. A criança pode dar uma guinada na bicicleta, você pode avisar a criança, se assustar, tem um acidente. Pessoas que andam mais devagar. Então, é muito complicado. Em determinadas situações, você tem que avaliar muito bem o uso da ciclovia. Em determinadas situações, é melhor você pegar a pista de rolagem. Em todas as situações, mas na maioria. Então, é isso que eu queria levantar. Se vocês gostaram, aí vocês compartilhem, vejam.
o que vocês acham disso aqui que eu falei. Comentem e um abraço e até a próxima. Valeu!